Agora já pediu sua forneria original? Não? Peça com o cupom CHARLA10, link na descrição. Agora, Eugênio, como é que começou sua história na comunicação, cara? Sempre quis ser comentarista, assim, entrou nessa parada pra ser comentarista de futebol ou não? Ah, cara, vamos lá, vamos voltar lá no fundo? Foi repórter muito tempo. Eu era criança, e todo domingo eu tinha que visitar minha avó. A gente ia no carro, tinha uma Brasília, meu pai tinha uma Brasília cinza. A gente saía, eu morava no Lins, Vasconcelos, depois no Grajaú, e minha avó no Catete. A gente ia domingo e voltava ouvindo o rádio, jogo, e passava na frente do Maracanã. E eu, criança, eu perguntava, pai, esses caras estão falando, estão aí dentro, a gente tá ouvindo aqui no carro o jogo, mas o que eles estão falando é o que tá acontecendo no campo. Eu ficava com aquela coisa assim da magia do rádio. Eu sempre fui um apaixonado pelo rádio. Sim. E aí cresci com aquilo, depois comecei a frequentar, comecei eu próprio a ouvir os programas nas rádios e tal, frequentava o Maracanã sempre ouvindo um radinho e tal. E aí, eu adolescente, eu fiz uma rádio minha, eu morava num prédio chamado Palácio de Ravena, no Grajaú. E aí eu fiz a Ravena FM. A minha rádio tinha tudo. A minha rádio tinha música, tinha programa de lançamento de bandas, tinha as mais pedidas, porque o pessoal pedia pelo interfone, entendeu? Eu morava no primeiro andar, botava as caixas de som na varanda e o pessoal do playground ficava ouvindo. Pô, que maneiro isso, E cara. aí, entrava, pedia uma música, aí comecei a fazer futebol também, transmissão de futebol. Aí eu fazia 2, 3 vozes. Eu era o narrador, o comentarista e o repórter. Escola do rádio ele criou, né? Aí fui pra faculdade de comunicação, quando eu entrei na PUC. Todo mundo queria trabalhar no caderno B do JB. JB era um clássico. Que não existe mais, né? Mas era o sonho de muita da meninada, especialmente o pessoal lá da Zona Sul. Foi até um choque pra mim, Zona Norte pra Zona Sul, ali, aquela galera da elite. Bem, mas aí fui fazendo e estagiei na antiga TVE, que hoje é TV Brasil, uma época. E fui pedir estágio num programa de carnaval da Rádio Nacional do meu padrinho Tárcio Santos. Já tá lá em cima, que Deus o tenha. E ele falou, cara, menino, não tenho nada pra te oferecer. Eu falei, não, eu quero só fazer. Eu adorava o programa dele, ensaio geral. Eu falei, tá bom, então você vai fazer o quê? Vai à externa, grava umas matérias e tal. E ele começou a me orientar, faz assim, não faz assado e tal. Já tinha paixão pelo carnaval. Sim, quando acabou, já tinha. Por isso que eu fui atrás dele. Quando acabou o carnaval, ele me perguntou, você não tá afim, posso te indicar aqui pra equipe de esportes? Eu falei, pô, claro. E aí ele me indicou pra equipe de esportes, e aí eu comecei lá na Rádio Nacional, era o Penido o chefe, era uma equipe terceirizada na época. Mas eu fiquei pouco tempo e acabou a equipe. Que o Penido foi pra Rádio Tropical na época, isso em 95. E depois eu trabalhei na Rádio 1440 AM, que era uma rádio que às vezes estava fora do ar, saía do ar o transmissor e tal, uma loucura. Mas que a gente tinha muita liberdade, lá aprendi demais, porque lá eu era apresentador, repórter, comentarista, operador de áudio, motorista, eu fazia tudo. Tudo mesmo. Tudo. Então aprendi, mas chegou uma hora que eu me estressei lá com as coisas que aconteciam, com certas situações. Pedi pra sair, aí meses depois fui chamado pra Tupi. Abri uma vaga na Tupi de coordenador. E aí o Gustavo Mendes, que tinha trabalhado comigo na Nacional, tinha sido repórter e estava na Tupi, falou, vou te indicar aqui. Eu falei, claro. E aí entrei, isso em março de 97, fiquei 19 anos 97, lá. cara. 97. Foram 19 anos lá dentro, de coordenador. Eu não podia falar no microfone, né? Fiquei 2 anos lá sem falar no microfone. Aí entrou o Carnaval, porque o Roberto Férez, que coordenava o Carnaval, era o chefe do jornalismo. Ele perguntou, menino, você gosta do Carnaval? Eu falei, gosto. Então eu vou te botar no Carnaval. Ele me botou como comentarista no Carnaval, de 99. E aí, quando terminou o Carnaval, eu não podia falar no microfone, né, no esporte. Na quarta-feira de cinzas, eu estava escalado no Maracanã para fazer Vasco São Paulo pelo Torneio Rio-São Paulo. O diretor da rádio, Alfredo Raimundo, ouviu e perguntou, esse menino trabalha aqui no esporte, mas por que ele não fala no microfone? Ah, não, porque ele é contratado como coordenador. Não, vamos botar aqui como repórter. E aí, dali a gente foi embora. O Alfredo via tudo, né, Seu cara? Alfredo via tudo. Nossa, cara, isso gênio do rádio. Isso não tem mais uma figura dessa, né? Não tem. Ele faz muita falta. Foi um cara muito importante pra mim em vários momentos da minha vida. Aí fui embora dali, né? Aí comecei a fazer reportagem. Mais à frente, fui chamado pra apresentar um programa com o Jorginho Nunes, né? Que era o Show de Bola no sábado à noite, que a gente inventou também um monte de loucura lá. Deu muito certo, crescemos. E depois eu fui migrando pra comentarista. Na verdade, por que eu quis migrar para comentarista? Porque eu comecei a sentir que o espaço do repórter estava ficando cada vez menor, né? A dificuldade para você cobrir o clube no dia a dia, as portas foram se fechando, as assessorias foram complicando mais. Eu falei, cara, isso aqui não vai ter um bom caminho.
E eu falei, opa, vamos comentar. E comecei a tentar comentar, também foi difícil e tal. Primeiro, há sempre uma resistência, porque é um cara novo na função e tal. Mas aí eu fui, graças a Deus, aí nesse processo, assim, foi muito legal a presença do Apolinho, o Astor Rodrigues, porque ele me deu muita força, força. Legal. Sim, um elogio dele no ar pesa muito, né, cara? Então eu elogiava algumas vezes, então tenho muito carinho. E além de orientar, né, nos bastidores. E aí foram... Um mestre, assim, o Apolinho. Sim, muito. Sempre uma referência ali. Né? E o Penido, que foi meu chefe durante todo esse tempo, até ele sair em 2012. E você aí tava mais consolidado ali, já era uma... Não, de fato, ali em 2012, quando ele saiu, que eu falei para o Ricardo, que era o nosso diretor artístico, eu não, porque eu ainda fazia algumas situações de repórter. Já mais como comentarista, mas algumas situações. Não, vai lá cobrir a folga do Flamengo, que tinha que ser alguém mais experiente, porque era Flamengo e tal. Sempre teve isso. Aí, quando o Penido saiu, eu falei, Ricardo, eu quero ser só comentarista. E aí, calhou disso acontecer, e ele deu ok. Aconteceu justamente no momento em que eu tava indo pro Fox Sports. Foi uma coisa meio que simultânea ali, para trabalhar como comentarista. Então, de fato, exclusivamente comentarista, eu tenho 10 anos, né? 2012 foi isso. Até 2022. E aí estamos aí, do Fox a gente migrou na fusão pra ESPN e estamos lá. Cara, isso é muito legal de falar assim. Por exemplo, eu não sabia tanto da sua história. E, cara, como que a galera, principalmente a galera no Rádio do Rio, tem que trabalhar, né, mano? Tem que, cara, e qualquer um, né? Como, eu né, cresci ouvindo o Eugênio, né? Sim. E você não imagina, né, que, enfim, tem que ter essa resiliência e tal. E naquela época que o Eugênio fez a reportagem, era papo dos caras ficarem de... Porque você podia ir pro treino de manhã, fazer o giro à noite. Não, cara, teve uma vez que eu tomei um furo. Tava cobrindo férias do Sérgio Américo no Flamengo. E eu tava arrebentando, cara, que eu tinha dado um monte de notícias em primeira mão e tal. Várias. E aí, meu filho era recém-nascido. E tava lá, era um domingo à noite, teve uma reunião na casa do Kleber Leite, que era o vice de futebol e tal. Acontecia muito. De madrugada, 1h30 da manhã, eles demitiram o técnico. Caraca. E eu não dei, porque eu tava com meu filho lá, botando ele pra dormir, eu apaguei junto com ele, não consegui falar com ninguém. 8 da manhã eu acordei, pô, tu não deu, que o cara caiu 1h30 da manhã. Os caras queriam arrebentar comigo. E era isso, era 24 horas no ar. Você já tinha feito jogo, tinha feito treino, já não sei o quê. O horário de trabalho era esse, 1h30 da manhã o cara caiu, uma reunião que você não podia ir, que era na casa do cara, não sei aonde. Você tinha que saber o que acontecia lá pra... E eu não era o cara do clube, né? Eu tava cobrindo férias do... Então, assim, era essa loucura, assim. Eu, como coordenador, ficava domingo, a gente tava comentando aqui antes, né? Ficava 12, 13 horas dentro da rádio. Isso aí. Domingo. E não tinha assim, esse domingo, feriado. Não. Esquece. Todo domingo. Todo domingo. Isso Todo aí. domingo. Eu era o coordenador começava com Bola em Jogo, com o Luiz Ribeiro. Tinha que chegar lá 11 horas da manhã pra poder organizar, ver as coisas. Até o Jorginho depois dizia que fui eu que convidei ele pra Tupi. É porque o Jorginho, ele entra na Tupi ele entra pelo Bola em Jogo. Pelo Bola em Jogo. Mas, na verdade, eu convidei a Amanda do Luiz Ribeiro. Sim. Só que eu era produtor. Fui eu que liguei pro Jorginho. Pô, acho que queria que você viesse participar aqui e tal. A história é essa mesmo, que o Luiz falou pra você. Chama esse rapaz aí do Povo. Que era ele, porque ele escrevia, tinha coluna no Povo, Ele chegou a ser editor-chefe do Jornal Povo, O Jorginho? Jorginho é mesmo, cara. Ele era editor-chefe do Jornal Povo e ligado ao esporte, né, e tal. E aí, daí vem o comentarista dele, do Povo. Comentarista do Povo. É porque ele era do jornal, Povo. Exatamente. E também ele era popular, né? Muito popular. A linguagem dele. Desde o primeiro dia eu falei, cara... E aí quando ele foi contratado, efetivado, né? Como comentarista da rádio, eu falei, Jorge, você é a cara da Tupi, porque você é o povo, Povão, cara. O povo total, né? E fala a língua do cara que tá na esquina, que tá na pelada, que tá em todos os lugares. Ele, porra, um amigo, pra sempre. Pô, porque o Jorginho faleceu no dia do meu aniversário, né? Dia 31 de janeiro. A gente acabou de bater parabéns lá na redação, aí tocou o telefone, o Paulo Júnior, que era o nosso chefe na época, fez a cara assim, galera, infelizmente... Cara, o Jorge Nunes, assim, como disse o Eugênio, pra mim é uma figura única. Pô! Não tem um comentarista. Não tem outro. Ele fazia uma coisa que a gente ouviu aqui nessa mesa do pessoal da Antiga falando do João Saldanha. Ficava olhando pro torcedor e batia papo. Aquela história clássica. Aí, Animax! Aí, o Gorila! Ele tava no jogo lá. A história do Gorila viralizou, né? Um jogo lá do Botafogo, um jogo horroroso. Botafogo e Cardoso Moreira. Lembra a história aí, Que Samã. Que Samã. Matheus chegou depois, mas ele já ouviu essa história milhões de vezes. Isso tá aí no YouTube, aí só a galera procurar. Jorginho e o
gorila, E o né? gorila. Que ele chega pra fazer aquela história que a gente comentava antes, fazer um jogo Botafogo e Quissamã. Quissamã. Um sábado à tarde de verão, campeonato carioca, aquele calor, Newton Santos, pá. Aí ele começa a falar, o Jota passa pra ele. Jota e Jorginho, né? Aí ele, Jota Santiago, ele olha assim, o narrador. que eu vou falar desse jogo? Aí ele começa a escalar o time. Aqui, Aí ele olha, pô, não tem ninguém aqui. Pô, aqui tem meia dúzia aqui, aí tem aqui velhinho tatuado, tem gorila. Até hoje. Tem o gorila também. O gorila, ó o gorila! Aí ele falou, Mortinho, o gorila vai chegar em casa fedorento, Claudinho, meu amor! A Claudinha manda ele embora de casa. Aí daqui a pouco ele fala... E os caras estavam ouvindo. O cara fantasiado de gorila. Imagina tinha o Zorro, o gorila. Imagina o cara no calor do Rio de Janeiro, né, meu? Verãozão do Fantasia Rio. de gorila, né, E mano? aí os caras estavam ouvindo e ele fica sem graça. Porque os caras começam a acenar pra ele. Tá né? ouvindo, E ele, pô, tá ouvindo? Pô, é só um teste. É um teste, cara. Ele ri pra caramba no ar. Isso é O muito Jorginho era bom. muito Isso é original, muito cara. bom. Ele era aquilo. Ele era aquilo. Não tinha nada além da verdade dele ali. Isso que era muito legal, porque ele era o típico carioca e por isso ele é tão amado, tão querido. E um amigo assim, pô... As histórias de Jorginho, Nossa. então deve ter várias, né, cara? tem muitas impublicadas. A Rua do Livramento conhece bastante ali. Paula Greta. Jorginho é a figura, né? Ainda peguei um pouco do Jorginho. Pô, pra lá. molecada, mano, né, que não conheceu, e, pô, pra galera de fora do Rio também, procurem aí o Jorge Nunes, mano. É um comentarista, assim, né, único no Rio de Que Janeiro. deu uma assim. explosão nessa na Tupi, foi pra televisão, né? Com o Edilson, Com o né? Edilson, Com o é. Edilson Silva. E aí ele até Era falava... CNT, né? CNT, né? Ele até brincava lá na redação, falava assim, amigão, o coleguinha aqui explodiu, ganhou dinheiro depois dos 50 anos, tinha que aproveitar a vida aqui. É uma pena, ele foi embora muito cedo, cara. Muito, Pô, tinha muita coisa pra dar pra gente ainda. Foi um baque muito grande. Quando eu entrei na rádio, ele fazia Clóvis Monteiro, ao vivo. Ele era comentarista. Ele e o Apolinho, né? Faziam o quadro de esporte no Clóvis. Fazia o giro... Ele fazia mais do que esporte no Clóvis. Ele fazia Versidade, generalidades. né? Era tipo o Huawei. Assim, ele comentava tudo, né? E depois voltava pra fazer o Ele giro às ia pra 10. TV... Às vezes tinha jogo, ou então o giro de 10 à meia-noite. E quando ele saía do giro, quase sempre eu dava carona pra ele pra voltar pra casa. Volta pra casa. Ele não ia de Caraca. carro. Ele morava na Rua do Riachuelo ali. Não era exatamente caminho pra minha casa. Eu tinha que desviar, mas, pô, era um prazer, né? Porque tá com ele sempre é um prazer. Figuraça. Eu estava na Rua do Riachuelo ali.